Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint comigo, Thiago Mendonça, e também com o Léo Alves. Hoje nós temos aqui na mesa o prazer da companhia do Alan Helmeister, piloto que fez carreira nas categorias de base do Brasil e do exterior, e hoje é um dos nomes fortes aí também dentro do esporte a motor, disputando a Porsche Cup, uma porção de títulos lá no Endurance, que eu até perdi a conta. Obrigado pela tua presença, Alan. Eu que agradeço o convite, Thiago, Léo, aí tá sendo um prazer estar aqui com vocês hoje. Cara, e a gente te recebe aqui logo depois de um título, né? Você tá vindo lá do Velocitar, do Império Endurance Brasil, com uma conquista ao lado do Jacques Cartier. Como é que foi esse campeonato para vocês e como é chegar campeão? Campeão é sempre campeão, né? Na verdade é muito bom, eu tenho uma história muito legal com o Jacques, que eu sempre trabalhei com ele ali no Porsche Clube. Quando ele falou, não, vou resolver realmente agora me dedicar a correr, eu tenho disponibilidade de tempo para isso. Comecei a treinar ele, mas eu não imaginava que ia ser tão rápido. Aí quando ele falou, o ano que vem vamos correr junto, eu tinha assinado com o Rick Bonadil e com o Rodrigo Pacheco para correr de GT3. Uhum. Falei, putz, eu não vou poder estar com você. Ele falou, mas professor, você me deu aula, não vai ter como. Bom, o fato é que eu não consegui correr com ele, quem foi correr com ele foi o Danilo Girani, fez super de um trabalho também, foram vice-campeões no primeiro ano, foram campeões no segundo ano. E aí, bom, o bom filho a casa torna, o fato é que o Danilo acabou conflitando o campeonato dele da Fórmula Truck lá, na verdade, Copa Truck. Copa Truck. Eu sempre fico então o Col fica bravo. Exato. Desculpa, Col. Então a Copa Truck com o calendário ali da Império Endurance, e eles acabaram que o Danilo não correu, livrou a vaga para mim, eu retornei ao meu pupilo lá e a gente fez o nosso primeiro ano, a gente conseguiu trazer o título agora. E como é que foi esse campeonato para vocês? O que você destaca como os momentos mais legais que você tiveram, assim? Eu acho que assim, eu perdi um pouco de credibilidade das pessoas quando eu falei que foi um campeonato que não foi fácil. Nunca é fácil, mas a gente acabou das 7 corridas até então, a gente ganhou 6 corridas. Sim. Então todo mundo fala, Alan, você está ganhando todas as provas e agora a gente chegou em segundo. Eu acho que assim, é uma somatória de coisas que acabou levando esse título pra gente. Assim, o Jacques está andando muito bem, eu acho que de todos os outros pilotos que estão ali, ele é o piloto que mais está se dedicando. Então, obviamente, é isso aí. A gente conhece automobilismo. Quanto mais você se dedica, melhor você fica. Que nem diz Tiger Woods lá, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E ele de fato, ele evoluiu muito. Então, aí, automaticamente, o meu papel como profissional fica mais fácil, porque eu não preciso virar 4, 5, 6 segundos mais rápido que ele para ter uma média razoável. Ele está andando bem, está andando 2 segundos, 3 segundos, às vezes menos de 2 segundos. Então, isso ajuda muito. A equipe da Stuttgart faz um trabalho impressionante, porque os carros não quebram. Assim, a gente participou de todas as provas, ou de 4 ou de 3 horas, é massivo para o carro, é desgastante bastante. Então é meio que normal você ver vários carros tendo problema, e o nosso nunca teve nenhum problema. A gente terminou todas as provas. Então, assim, isso aí foi acabando levando a gente a conseguir quase todas as vitórias. Mas mostra que a gente não conseguiu todas as poles. Então, assim, estava disputado, mas na hora do vamos ver ali, eu acho que a gente tinha a melhor fórmula de sucesso. É o Porsche GT4 que você guia? A Fórmula GT4 que a gente corre, né? O 718 lá, o Cayman. Mas para o ano que vem tem uma novidade aí que o Jacques comprou o novo. Então vem o GT4 RS para o ano que vem. Caramba. A Stuttgart vai estar com mais 2 carros. Nem sei se eu poderia estar falando agora. Já foi. Agora já foi. Mas agora eu já falei. Um deles é do meu piloto Jacques. Então a gente vai estar no grid o ano que vem, que vai ser bem legal para a categoria, porque se mantém aqui esses 2 carros, não são importação temporária, são importações oficiais mesmo. Então tem 2 718 normal, mais 2... GT4 RS 718, a nova geração, então vai estar um grid bem legal. Boa. Léo Alves, Alan Helmeister com a gente. Pois é. Alan, primeiro, parabéns por mais um título, né? Obrigado. E você que colecionou assim, tantos títulos na Império Endurance, qual que é o segredo de conquistar todos esses campeonatos, né? Regularidade, entender ali a sua dupla, qual que você vê que é o seu maior segredo nesses títulos? Até a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui a gravar. Eu acabei indo a minha carreira um pouco muito mais para os gentleman drivers, assim, de eu trabalhar para eles. Hoje, graças a Deus, eu estou na Porsche Cup, que é o concorrente da Império Endurance. Eu já estou há quase 20 anos trabalhando para eles. Lá onde eu mais consegui títulos, lá sempre na Endurance, mas onde eu mais consegui. Eu tenho 6 títulos, sou o maior vencedor da categoria.
Esse ano, infelizmente, está muito difícil para a gente. Ano passado também estava. O ano passado estava, mas esse ano está bem pior aí por causa da última prova, mas acho que daqui a pouco a gente comenta sobre um pouquinho mais sobre essa última prova. Então eu acabei sempre indo mais para esse caminho, porque não é um caminho tão dependente de patrocínio, né? Porque eles já correm, então assim, automaticamente eu só estou lá para agregar. E agora eu estou na Hyper Endurance, tá indo super bem. Legal. E você, o ano passado, campeão com o Paludo numa baita reviravolta, né? Também, assim, acho que pouca gente imaginava que vocês pudessem chegar lá. E o discurso do Paludo no final é de, não, a gente sempre acreditou, saímos de Termas em desvantagem, mas com consciência de que dava para virar. Me fala um pouquinho, então, desse final do campeonato do ano passado e essa virada que vocês tiveram. Eu acho que o ano passado ele retrata muito para quem gosta de automobilismo, só termina depois da bandeirada. Então acho que foi exatamente isso. A gente fez o nosso dever de casa, então a gente sabia que mesmo que a gente fizesse tudo perfeito, a gente ia depender de resultado. A gente não fez a pole naquela corrida, a gente até que largou um pouco mais para trás, a gente errou um pouco na classificação, na questão de calibragem e tudo mais. Mas aí o Pablo, que é nosso engenheiro ali, deu um carro super bom para a corrida para nós. E aí, logo a gente foi escalando o pelotão, pulamos para primeiro, abrimos e vencemos a corrida. Só que mesmo assim a gente dependia dos resultados dos outros dois pilotos, principalmente do Enzo Elias com o Marçal. E depois o Enzo acabou numa disputa lá. Se enroscou com o retardatário. Acabou se enroscando. E aí ele precisava chegar, a gente precisava ganhar e ele chegar em sexto. Foi isso que aconteceu. Exatamente. A gente ganhou, ele chegou em sexto, a gente foi campeão por causa de um ponto. E foi muito gratificante, porque lá é super apertado, é uma monomarca, assim, sabe? Tipo, eu amo todas as corridas, só que a Império, ela é um pouco numa questão seguinte, a gente tem vários tipos de carro. Então, assim, tem vezes você tem o melhor carro, tem vezes você não tem o melhor carro. Lá não, lá é tipo monomarca, assim, todos os carros iguais. Então você nunca tem uma grande vantagem, sempre é muito apertado. Então é que nem Stock Car. Então em 1/10 você tem 4, 5 carros. Então assim, ganhar lá é ainda mais, não sei se prazeroso, mas a gente solta uma adrenalina grande lá. Sim. Léo? É isso, já que você falou dessas características, né, das duas competições... Você como piloto, você sente, então, assim, numa categoria monomarca, que o desempenho do piloto é mais fundamental, a forma como a equipe vai preparar ali o carro para conseguir eu ia falar um pentelésimo. Pode falar, não tem problema nenhum. Tá no podcast. Um pentelésimo a mais, sabe? Porque realmente é isso, né? 1/10, 4, 5 carros, é tudo muito disputado. Então, como que você vê assim a importância do trabalho do piloto com a equipe para conseguir esses décimos tão importantes numa categoria monomarca? Principalmente do Gentleman, né? Isso, principalmente do Gentleman. Você que também tem essa formação, né, de instrutor, consegue talvez ali extrair mais alguma coisa dos Gentleman Drivers. Na verdade, ele agora com o Miguel, o Miguel ele não é considerado Gentleman Driver. Isso, ele é um piloto tem profissional, praticamente né? a minha idade. Ele é categorizado lá como, um piloto que pode competir com você, né? Como ouro e platina? Exato. Ouro, entendi. Ele, na verdade, ele é blindado pela categoria. Sim. Eu acho que não tem problema nenhum a gente falar isso. Mas ele é o tipo de piloto que se ele saísse da categoria e um dia ele fosse voltar lá, provavelmente não conseguiria mais. Ele não conseguiria mais. Porque a categoria, ela preza muito isso assim, se você nasceu aqui dentro, se você de fato é um piloto da casa, você veste a camisa, a gente abraça você e te blinda, seja quem você for. Então, uma valorização pela carreira do piloto ali, né? Exato, porque hoje em dia eu gostaria de estar correndo na sprint lá dentro da Porsche Cup, mas eu não posso. Aí várias vezes eu vou falar com eles e falar, não tem como, você é profissional, porque eu gostaria de pegar um patrocínio e ir lá. Sim. E ela é uma categoria, se a gente for ver, o que ela traz de mídia, o que ela traz de retorno, o tamanho do evento dela e o que ela custa, não é que é barato, mas as concorrentes dela são muito mais caras. Sim. Então, automaticamente, para o piloto conseguir fazer um bom salário lá dentro, é muito mais fácil do que a pessoa ir para uma Stock Car. Uma Stock Car vai te custar pelo menos uns 4,5 milhões uma equipe. Aí mais 1 milhão de ativação, mais 500 mil de salário. A gente tá, sei lá, 6, 7, entendeu? Para a gente conseguir fazer um carro. Lá vou te falar assim, com uns 3 milhões, você faz ativação, salário, batida, viagem, tipo metade do preço. Num baita evento, com show musical muitas vezes, enfim, muita coisa legal. Exato, assim, quem conhece o campeonato, conhece o evento ali, não tem o que falar.
Então, o que eles fazem? Então, eles blindam, porque hoje em dia, nem sei se essa pessoa gostaria, mas eu vou dar alguns nomes. Sei lá, se um Cacá Bueno, se um Thiago Camilo, qualquer outros pilotos que estão na estoque quiserem ir para lá, que podem carregar patrocínio, eles não podem correr lá dentro. Na sprint não poderiam, porque não atendem os critérios. Exatamente, porque eles ficam fora dessa blindagem aí, e eles são considerados pilotos profissionais, assim como eu. Mas a gente tem essa brecha, que é a questão da endurance. Então, na endurance é permitido. Eu só estou prolongando isso um pouco para falar da questão do Miguel. Uhum. Se a gente pegar Miguel, Marçal, Werner, eu acho que talvez sejam hoje os 3 pilotos que estão há mais tempo. É claro que a gente tem outros, tem o Alceu Feldman, tem o Lucas Salles, tem o Christian Han, mas esses 3 que mais estão inteiros aí no campeonato, assim, você vê, eles têm níveis muito fortes. A diferença é muito próximo do profissional, muito próximo. Então, quando eles levam alguns profissionais, muitas vezes eles são mais rápidos que nós, porque conhecem muito o carro, porque estão andando toda hora. Então, eles só hoje em dia podem estar lá dentro porque eles nasceram dentro da categoria e melhor eles não saírem de lá. Então, é um trabalho diferente que você tem na Porsche Cup em relação ao que você tem no Endurance Império, que você tem um piloto que aí sim está mais em desenvolvimento ainda. O Paulo, você já meio que já pegou com os vícios, acertos e erros dele. Até só, desculpa que eu acabei me perdendo um pouquinho na resposta que ela tinha feito para mim. Então, assim, a primeira diferença que eu vejo das duas, quando a gente tem uma monomarca e quando a gente tem diferença, eu acho que até para a cabeça minha, assim, quando eu chego numa monomarca, principalmente que é uma questão de um Porsche, que é um carro que, sim, eu falo que é mulher de malandro. Quanto mais você bate, mais ele gosta. Então, assim, você tem que judiar do começo ao final. Então, corrida, 500 km, 300 km, não muda nada para ele. O carro aguenta. Então, é ritmo de classificação o tempo inteiro. Não existe esse negócio, vou poupar agora, vou administrar, porque a gente para a cada 40, 45 minutos, troca, mete outro pneu. Então, assim, se o câmbio aguenta, o motor aguenta, tem pneu, então flat o tempo inteiro. Então, assim, pé embaixo. E você nunca vai ter uma diferença grande pro outro. Então, você tem que puxar o máximo. Quando você vai para Império, geralmente você fala, putz, eu não sou mais rápido, mas eu sei que aquele carro geralmente dá problema. Ou quando você olha nos P1s, lá que são os protótipos, geralmente são muito rápidos, ou a JR e o Sigma, mas eles usam um mapa de motor que, chega na corrida e não aguenta combustível, então eles têm que tirar. Então, assim, você tem muito mais essa cabeça, assim, tipo, olha, eu preciso sobreviver até o último stint, e no último stint a gente vê o que vai acontecer. Eu gosto dos dois, fez barulho, é a combustão, não que menosprezando os carros elétricos hoje em dia, mas é principalmente a combustão, eu gosto, mas é uma cabeça um pouco diferente de um para o outro. Sim, perfeito. Cara, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para quando a gente se conheceu, anos 2000, ali, início da sua trajetória de Fórmula, inclusive, a gente teve aqui um campeonato muito forte que foi a Fórmula Renault. Que lembranças que você tem daquele período, cara? Porque era uma turma muito forte, né? Era você, Jimenez, Lucas de Grassi, tinha muita gente boa, Bia. Como é que foi viver essa época da Fórmula Renault e se medir contra gente tão boa? Eu acho que foi bem legal a categoria. É uma pena que, assim, eu sinto muito que Fórmula aqui, ela patina e acaba. Eu espero que não aconteça agora com Fórmula 4, mas é uma categoria que é difícil, porque é muito difícil. Primeiro que não existe Gentleman Drive, porque hoje em dia como é que sobrevive uma categoria? Ou é Gentleman Drive que não precisa do patrocínio na maioria das vezes, ou é uma categoria que ela está consagrada, você consegue trazer patrocínios, tem um grande evento e tudo mais. Mas Fórmula, isso aí não é culpa da Vicara e tudo mais. Fórmula, se você pegar no mundo inteiro, não dá dinheiro. Você só paga para chegar num objetivo. Basicamente é que nem colégio, escola, faculdade, para aí você entrar. Então, esse é o papel de qualquer categoria de Fórmula. Então, é bem complicado. E tinha um apoio muito grande, que foi do Pedro Paulo Diniz, que ele fez. Tinha a Renault junto, tinha prêmios que a gente levava lá para fora. Então, assim, foi um ano bem legal. Foi tão boa a categoria que eu entrei em 2002 lá, só que eu só pude começar a participar do meio do campeonato para frente, porque se fosse na atual situação, poderia desde o começo, mas naquela época só podia começar a competir com 16 anos completos. Hoje é incompletos. Então comecei do meio para frente, foi bem legal, já fiz pole, consegui andar super bem. E aí depois eu saí, fui para a Fórmula 3 em 2003. Em 2004 eu voltei para lá, porque eu percebi que a gente já estava ficando sem dinheiro nenhum. E aí a minha estratégia do meu pai é o seguinte, vamos voltar para lá
para tentar pegar esse campeonato, porque era o prêmio era Sim. um ano na Europa. Não deu certo nossa estratégia, eu perdi pro Serrinha, eu fui vice-campeão, o Serrinha foi campeão, mas mesmo assim a gente teve... Vocês andaram juntos lá fora também, depois. eu consegui um prêmiozinho pequenininho, mesmo assim eu fui para a Europa lá pra gente fazer um ano juntos. 2005. 2005 a gente fez. Como é que foi essa temporada lá, cara? Era um grid também forte, né? Não vou me lembrar todos os nomes agora, mas tinha Grosjean, tinha uma turma boa lá. Exato, eu também sou assim, eu não sou muito bom de memória, mas o Grosjean eu lembro. E falando daqui também, o Kubica foi andar com a gente na última. Kubica, é né? verdade. É verdade, o Kubica correu. Andou super bem, impressionante. O Kubica foi, na verdade, eu acho que uma estratégia do promotor, né? Porque era naquele ano que todos os pais de pilotos começaram, não, meu filho tá pronto, eu vou pra Europa, vou pra Europa. Acho que o promotor deve ter falado, vai acabar meu campeonato, né? Tá todo mundo indo embora. E aí ele falou assim, deixa eu mostrar pra esses meninos que eles não tão bons assim. Dá um choque de realidade, né? E aí foi lá, trouxe o Kubica fez a última. Se não me engano, ele não foi nem em pole, eu acho que ele foi segundo, e se não me engano, o Marquinhos foi. Mas o ritmo de corrida dele era absurdo, assim, era absurdo. E aí ele largou, logo pulou para primeiro e foi embora, abriu, ganhou, chegou, sei lá, uma reta na frente. Mas mesmo assim, todo mundo, os 3, 4 primeiros sempre vão lá para fora. Mas o fato é que a Europa em si é muito difícil para a gente, assim, você olha, você tem raras exceções de brasileiros que conseguem ir lá para fora, porque o campeonato é muito forte lá. E não é na questão de capacidade, porque capacidade brasileira está mais do que acostumado a ver, mas o problema é a preparação, né? Muito caro para a gente estar lá. Sim. Já vai afunilando, né? Porque é caro em real, quando você põe em euro ou põe em libra, que ainda tem vários campeonatos que são muito fortes na Inglaterra, fica ainda mais difícil. Então acho que essa é a maior dificuldade de ter um brasileiro ou ter vários brasileiros tentando chegar na Fórmula 1. Hoje a gente conta, não é nem na palma da mão, né? A gente tem, 3, para ser bem sincero, que tá mais ali e que também não tem a certeza que vai estar lá, né? Ou pelo menos, talvez vocês, jornalistas, sabem mais do que eu. Pior que não tem nada Não mesmo. temos mesmo. Quem sabe agora em novembro não seja anunciado, mas enfim, é difícil. Tomara a Deus que dê certo, porque isso aí acaba puxando patrocínio para levar. Mas esse campeonato em si de 2005 foi bem legal. Eu fui o segundo melhor estreante lá do campeonato. Tinha o Grosjean, tinha o Serrinha, consegui chegar na frente dele, consegui chegar na frente do Patrick Rocha, que estava andando lá também conosco. Só de ter andado nas pistas lá na Europa é inacreditável. Eu ainda tive outras oportunidades mais para frente de GT, mas de Fórmula em si, andar lá é que quando você é muito menino, você não aproveita, né? Você vai lá tá muito no foco, né, cara? Eu vi recentemente uma entrevista do Scott Speed, recentemente, que ele fala do período dele na Fórmula 1, e ele fala, cara, foi o momento que eu menos curti da minha vida. Porque era tanta pressão, tanto, eu preciso isso, preciso aquilo. Aquela coisa a felicidade tá no caminho, não no final, né? O cara perde, porque aí, putz, é demitido, acabou. Não corre mais de Fórmula 1 e passou esse 1 ano e meio todo com a cabeça pensando e focado e tal. Scott Speed, que tinha o nome mais legal de todos os pilotos, né? É verdade, nem sempre fazia jus, mas... Exato, mas era um nome legal. Ó, abri a tabela aqui, ó. Kamui Kobayashi foi o campeão daquele ano, de 2005. Era bom mesmo? Porque ele chegou na Fórmula 1 e fez uns bons resultados, né? Acabou conseguindo aí pódio, enfim. Chamou era atenção, bom o japonês? né? Ele era muito bom e foi até a última prova foi em Monza. E foi bem engraçado, porque ele estava disputando ele e aquele Michael Amemüller lá. Sim. Que depois foi piloto da Red Bull, né? Foi piloto da Red Bull. Naquele ano ele era piloto da Red Bull. E aí ele chegou na última prova assim, eu acho, tá? Tô falando isso aí. Mas ele também, ele fala alemão, não fala português e não vai entender o que eu tô falando. Mas não vai entrar nos comentários aí. Eu espero que ele não traduza, né? Mas eu lembro que ele precisava, o Kobayashi não terminar e ele em algum lugar assim. E ele largou mais para trás, o Kobayashi largou lá na frente e eu acho que ele foi para tentar acertar o Kobayashi. Caramba! Assim, largou, virou, tentou acertar e não Inspirado conseguiu. no outro alemão. E não conseguiu, porque assim, a manobra que ele fez, a gente falou, certeza que ele tirou pra... Foi muito estranho, Foi né? desesperador, falou assim, puta, o cara tá lá na frente, tá disputando comigo, ele largou, virou e Monza é fácil fazer isso, né? Porque tem... larga todo mundo e tem uma chicane ali logo no começo, só você no tirar... videogame eu fiz algumas vezes. Exato. Basicamente a mesma coisa, muito mais cara, mas a mesma coisa no videogame. Mas eu acho que ele tentou fazer isso aí, não deu certo, acabou o Kobayashi sendo campeão lá.
Mas assim, dois nomes muito, muito fortes. Né? Ele abandonou, tá aqui, abandonou, e em terceiro chegou o Kobayashi, ganhou 157 pontos, 149 o Amir Miller. O seu melhor resultado foi um quinto lugar em Estoril, eu acho. Bilbao? É isso? Bilbao, Que pode ser. circuito é esse? Bilbao. Era um circuito de rua lá na Espanha, era bem legal. Caramba, Passava uma ponte e tudo mais. eu nunca tinha ouvido falar dessa pista, tanto que eu falei assim, Bilbao? Mas como é que era? Era um circuito de rua, tipo, assim, absurdo. Ali na Espanha, na época lá, tava muito forte, tinham várias equipes muito fortes lá. E montaram um circuito cinematográfico, assim. Passava sobre uma ponte, no mar, assim, virava, era bem bonito. Mas, E vocês brasileiros tinham experiência em rua aqui no Brasil. Acho que não era toda a Fórmula Renault que tinha, né? Acho que isso também contribuía. eu acho que não, mas assim, em si, pra gente, a gente tinha duas pistas, né, no nosso calendário, que era Florianópolis e Vitória. Depois chegou a ter Salvador, mas eu já não estava participando da Fórmula Renault. Vitória e Florianópolis você andou. Vitória e Florianópolis eu andei. Florianópolis foi legal, mas era tipo uma área nova, uma avenida, você entrava e voltava. Só que a pista de Vitória era demais, assim, era muito legal. Era muito legal. E Vitória eu sei que teve no passado, quando eu não corria ainda, que na época de Fórmula Ford, Chevrolet, terminaram e depois voltaram com a Fórmula Renault lá na nossa época. E assim, a cidade em si era muito participativa, estava lotado de gente, era bem legal. O circuito de rua é muito legal, né? Era mais central do que era Floripa. Floripa não era nem na ilha, né? Era Exato. no continente e tal. Léo. É isso, já que estamos nesse momento flashback, aí depois dessa sua temporada na Europa, você volta para o Brasil, você continua lá, como é que foi esse período subsequente? Acho que aí o que aconteceu? Foi 2005, foi na Europa e chegou aquela situação que praticamente Acabou o dinheiro. De 10, 9 e 75 acontecem que eu olhei pro meu pai e a gente falou, olha, a gente não tem mais dinheiro para continuar. Porque a gente já não tem dinheiro para continuar aqui. A gente já nem deveria estar aqui. Imagina mais um ano. Assim, e o degrau não é um pouquinho, né? Cada ano, né? Você passa para ou equipe melhor, ou Fórmula 3, ou World Series, que era na nossa época, era o triplo do preço. Então, assim, era totalmente real. Então, decidimos voltar, mas eu me coloquei numa posição e falei assim, ou eu paro de correr, ou vou tentar achar alguma brecha para mim para eu continuar nesse meio. E aí eu peguei e fui trabalhar no Manzini, no Roberto Manzini, dando aula. Cheguei a pedir, falei, não, claro, vem aqui, vamos começar a dar aula. Que de um jeito é legal, porque você continua ali no meio. É claro que é muito menos prazeroso do que você está correndo, você tem que estar do lado, ensinando e tudo mais. Mas você está em contato, e aí você está em contato de pessoas que são apaixonadas, que vai lá para tirar a carteira. E aí, com isso, eu acabei conseguindo as duas coisas que me colocaram de até andar na Stock Car, que uma vez a gente foi fazer um evento para um banco, a ABN, se não me engano, na época lá. E aí eu fui com patrocínio até da Web Motors, uma época que eles eram donos, algo assim. Isso. E até a conhecer o Sérgio Laganá como Gentleman Driver, vários outros aqui que eu acabei correndo com eles. Então eu voltei, fui para essa linha de dar aula e conhecer o pessoal e acabou dando certo. Aí eu fui conhecendo eles e entrei nessa linha, tanto na área do Gentleman Driver como na parte 100% profissional, eu correndo sozinho. Mas eu fiquei pouco tempo ali na Stock Car, porque é um trabalho que, assim, eu acho que primeiro você precisa ter um dom, de correr bem, né? E depois um dom de você saber captar muito bem, sabe? E assim, eu sou super realista, que eu falo que eu guio muito melhor do que eu sei captar patrocínio. Mas agora que você veio no primeiro stint, vai chover, você vai ver, seu telefone não vai parar de tocar mais. Vamos lá, me adiciona, quem quiser patrocinar. Por favor, ajudem lá. E aí, bom, aí esse lado eu falei, putz, é difícil, tem que toda hora, e altos e baixos, aí você consegue, aí você não consegue. Aí eu falei, pô, eu vou trabalhar com isso aqui em paralelo, mas eu principalmente eu falei assim, eu quero viver disso aqui, eu quero correr, eu quero estar andando. E aí eu fui indo bastante da linha do Gentleman Driver ali, e aí eu tô 20 anos quase na Porsche Cup, aí corri na GT Brasil, que foi naquela época, depois agora Imperial Endurance, e tá indo super bem, não posso reclamar, não. Que legal, cara. Uma decisão que praticamente te tirava do sonho do automobilismo profissional, que vou dar aula no Manzini. Te recoloca no automobilismo profissional de um outro jeito, né? Você podendo prestar esse serviço e competir também, continuar correndo, que é o que você sempre quis.
Vamos falar um pouquinho do momento mais difícil aí da sua carreira, que foi aquela pancada, depois a gente vai ilustrar aí para vocês com o vídeo, aquela pancada que você teve em Monza. Acho que se tivesse que escolher um circuito para bater, Monza é o pior deles, né? Que é rápido pra caramba. Me conta o que aconteceu ali e como foi o seu período de recuperação, que foi longo e precisou ter uma determinação grande ali. Eu acho que poderia ser uma resposta curta e rápida ao mesmo tempo, né? Porque se for te falar como é que foi, eu não lembro de nada. Então, foi isso. Mas eu posso te dizer depois o que eu tenho de vídeos e fotos e o que eu fui lembrando. Então, assim, de fato, foi, acho que o pior circuito que poderia ter tido acidente. Um circuito muito rápido. Na hora do acidente, a equipe me passou que na aquisição de dados estava a 260 por hora. Caramba, nossa. E aí foi uma somatória de coisas que acabou agravando ainda mais, que o Luiz Ernesto, para quem não conhece ele, é um engenheiro responsável pelo autódromo de Interlagos, você tem que ser homologado pela FIA, e sempre que tem um acidente, ele me falou que no mundo inteiro, todos os engenheiros se reúnem no final de um ano, e aí eles começam a falar de situações. Com certeza a situação do Grosjean que teve lá entrou em pauta e tudo mais. Então a minha foi uma delas, e aí ele me disse que o próprio guarda-reio não tinha sido bem colocado da forma certa, e que não poderia jamais ter, como o do Grosjean, aberto e cortou meu carro no meio. Assim. Então isso aí foi uma parte bem, bem, bem ruim. Mas eu fui super, super vitorioso assim, na questão de sorte e abençoado, porque cheguei andando, estou super bem, para a quantidade de traumas que eu tive ali. A minha irmã estava comigo na época, lá, e eu lembro que ela me falou que uma coisa pegou bastante ela, que o médico, assim que tirou ele, falou, ele estava consciente, não sei como é que vai ser daqui para frente, mas se der tudo certo, ou seja, se não vier a falecer, ele vai andar. Porque a gente já conseguiu, já dar uns primeiros preparativos e esticar ele aqui um pouquinho. E aí depois eu tinha um hospital referência nesse tipo de trauma do lado ali do autódromo, que também dava assistência para a Fórmula 1 e tudo mais. Chama São Geraldo. Um hospital público, mas público europeu, graças a Deus não é que nem o nosso aqui. Também não é um Einstein, não é um Círio Libanês, não é que está mas funciona tudo muito bem. Os médicos foram, assim, excepcionais, tanto quem está falando isso aí não sou eu, Alan, os médicos daqui, depois eu fiz mais 2 cirurgias no Brasil, eles olharam as radiografias, o que foi feito, e falou assim, nós no Brasil não faríamos o que eles fizeram com você. Fizeram muito, muito, muito bem. Pô, que legal, cara. Fizeram um grande trabalho lá. E aí eu tive, assim, nas minhas pernas, tudo que podia quebrar, então eu tive... O meu pé esquerdo foi bastante... Cortou-se no meio, fíbula, tíbula, fêmur, coluna, pulmão, bastante coisa. Aí, eu iniciei minhas cirurgias por lá, eu fiz 5 cirurgias, e teve uma situação que a minha irmã me passou, que depois eu vi fotos e tudo, que ela falou, chegou logo no começo meio que normal você pegar e induzir ao coma, e aí quando chegou no 3º dia, que já estavam tirando o coma, à noite ela falou, foi legal que você já começou a abrir o olho, já começou a falar, no dia seguinte você não falava nada. E ficava de olho fechado e não falava nada. Aí ela falou assim, acho muito estranho. Foi lá, começou a encher o saco do médico, o médico falou, não é possível, vamos levar para fazer exame. E aí aconteceu que pior coisa que poderia acontecer, que é ter embolia. Então eles imaginavam que ia ser uma embolia pulmonar, que é muito grave, mas minha embolia foi cerebral, acabou passando e foi pro cérebro. E aí eu tive uma embolia cerebral, que aí eu entrei em coma sem ser induzido, e aí foi uma situação, acho que talvez a mais delicada ali na sobrevivência, porque antes era assim, não, tá batendo o coração, tá bem, assim, estamos induzindo, a gente vai arrumar ele inteiro aqui, faz uma funilaria e ele volta. Aí nessa situação falou, agora tá um pouco mais grave. Inclusive teve um piloto, que eu sou ruim de memória e história, mas vocês vão saber. O Ronnie Peterson. Que bateu em Monza, que ele morreu. Bate, isso porque ele quebra as 2 pernas. Exato. E morre depois. E morre ele sai falando do carro. E no dia seguinte, por conta da embolia, ele acabou falecendo. Exato. Que é a coisa mais preocupante. Quando eles falaram assim, quando isso é multifraturas, geralmente você tem uma embolia, questão de tempo. Então, mas caramba, estamos bem aqui. E que luz a sua irmã também, de ter percebido que tava alguma coisa errada, né? Exato. Eu não sei se também seria uma questão de tempo para eles descobrirem, mas assim, estando ali perto, né?
Mas aí o fato que eu percebi que o negócio era bem grave, quando eu peguei, de fato eu acordei, porque você acorda e dorme assim, você não lembra de nada. Mas teve uma vez que eu acordei, eu abri o olho assim, e aí eu vi minha mãe, minha tia e a minha atual esposa, a mãe da minha filha, mas era minha namorada na época, ali eu olhei e falei assim, foi feio o negócio. Pra Porque, tá todo assim, mundo aqui, né? Falei, minha mãe não assistiu uma corrida minha. Nunca assisti nenhuma, a vida inteira. Minha mãe nunca foi pra pista. Minha tia, assim. E aí depois a minha namorada, falei, nossa. Aí Que merda que eu fiz. Fiz uma merda das grandes mesmo, né? Aí eu falei, nossa, foi grave. Aí eu peguei, olhei aqui assim, vi minhas pernas bem tampadas aqui assim. Aí falaram, você teve um acidente forte pra caramba. Devem ter me contado isso umas 1000 vezes, mas dessa vez eu tava lembrando. Aí, de novo, preciso usar a memória de vocês agora. Eu lembrei daquele menino que teve um acidente, acho que foi Donington Park. Sim. Que hoje em dia é um repórter. Perdeu as pernas, o Billy Mongan. Billy Mongan, exato. Verdade. Aí eu falei, putz, nossa, será? Caramba, passou pela sua cabeça aí. Passou porque não conseguia sentir nada não via nada, assim. Aí falaram, não, olha lá, você não perdeu, elas estão ali, estão bem danificadas, mas vai ficar legal. Vai dar certo. O cara até brincou comigo, falou assim, ó, correr a pé você não vai conseguir, mas andar de carro você vai. Eu falei, graças a Deus, eu nunca gostei de correr a pé mesmo, então se puder correr de carro... Bom, ele já tirou essa sua preocupação de início, então, porque eu tenho certeza que a hora que passa a preocupação física, vem a profissional, do tipo, vou voltar a andar, vou andar de carro. Então ele já tirou isso de você já de início, essa preocupação. O médico de cara já tirou. O médico de cara, ele falou, Alan, vai dar certo. Não sei como, mas pra você fazer a tua profissão, você vai conseguir andar. Fica tranquilo e tudo mais. E foi um sábio, deu super certo. Assim, eu tenho... eu manco um pouquinho, fica meio dolorido, mas é que nem carro batido, assim. Você olha, tem uns traumas ali, mas para fazer no meu dia a dia, minha vida, tudo, eu não posso reclamar. Não perdeu nenhum décimo. Acho que não. Se eu perdi, não é culpa do acidente, eu que preciso melhorar. Boa, cara. E quanto tempo foi de recuperação até você voltar a competir? Porque eu me lembro que eu te encontrei em Interlagos na final da Porsche Cup, ainda de cadeira de rodas, ainda em recuperação, e depois você voltou a competir na própria Porsche Cup. Quanto tempo foi Você lembra mais ou menos de recuperação? Eu lembro, meu acidente foi em setembro de 2018. Aí eu voltei, eu fiquei 45 dias lá, fiz 5 cirurgias, voltei para o Brasil. Quando eu voltei, eu fui direto para o hospital, né? Porque foi um processo só de remoção para trazer para cá. Eu voltei a colocar meu pé no chão pela primeira vez 6 meses depois. Com 4 eu comecei de fato a levantar 6 meses depois. Isso foi em 2018. 2019 eu fui campeão da Porsche. A gente ia com dificuldade, mas a gente mesmo assim eu conseguia andar. E até o Denner foi, nos momentos que estava lá, super mal, ele fazia uma videochamada comigo e ele falava, Alan, se você não sentar no primeiro carro de corrida e não for no meu campeonato, a gente vai arranjar uma briga grande entre nós dois. Eu falei, não, eu vou voltar, o primeiro carro que eu vou sentar vai ser no Porsche Cup. E aí eu fiz isso e deu super certo, assim, porque o campeonato da Endurance, da Porsche Cup, ele só começa no meio do ano. Ele não começa em janeiro, fevereiro ou março, como a maioria dos campeonatos. Ele já começa junho e julho. Então acho que foi o tempo ideal que eu precisava, assim. Deu para recuperar bem, né? Deu para recuperar bem, e aí uma outra coisa que foi bem interessante, quando você tem sorte, né? E eu falo que eu sou um cara de muita sorte. Quando eu fui para correr, na primeira etapa, que foi Estoril, o Porsche Cup ele requer muita força no freio, tem o ABS, tudo, mas é um carro que quanto mais força você põe, melhor ele para. E aí tava... Meu pé eu freio com o pé esquerdo e meu pé tava doendo demais, assim. Falar, nossa, eu não vou conseguir andar. E aí, naquele final de semana, acabou tendo um problema nos carros. E aí o Denner falou, olha, a gente vai correr sem ABS. Porque não tô com segurança. Então, para essa etapa, tirou a ABS de todos os carros. Falei, nossa, graças a Deus. Porque aí você freia muito mais fraco. Sim, e aí, para mim, freava com metade da força que precisava frear. Para mim, foi perfeito. Deu tudo certo. Aí deu tudo certo, fiz a corrida e foi bem legal. Que legal, cara. Alan, por mim eu ficava aqui mais 1h30 trocando essa ideia contigo, porque realmente é muito legal saber tanto da sua carreira e conhecer melhor esses detalhes, relembrar essas histórias, mas sei também que você tem compromissos aí, então queria te agradecer aqui, agradecer ao Léo também pela presença mais uma vez aqui no primeiro stint e marcaremos um segundo stint para você contar mais histórias aí. Valeu.
Certamente falam que o que é bom dura pouco, né? Então realmente a sensação é isso. Mas eu agradeço, acho que nem sabe, nem o pessoal que está nos acompanhando, eu falei, Thiago, eu vou, vai ser um super do prazer, só que eu tenho minha filha que eu preciso buscar mais. Que é muito mais importante que bater papo com o Thiago Mendonça. Isso é a única coisa que é melhor que carro de corrida, são os filhos. Isso é verdade. Obrigado pelo convite, foi Imagina. um super prazer e estou à disposição aqui para uma próxima. Valeu, tamo junto. E se você também gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, faça a sua inscrição no canal e principalmente deixa aí a sua pergunta, seu comentário, o que você quer saber do Alan, enfim, comente um pouco sobre o que a gente conversou aí, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!